O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 21º domingo do tempo comum. E a liturgia deste domingo, ela vem nos questionar fortemente. E a mesma pergunta que Jesus fez a Pedro é a mesma pergunta que ele faz a cada um de nós. E a pergunta é: quem eu sou para você? Qual é o valor que eu tenho na sua vida? O que eu significo para você? É em mim que você deposita toda a sua esperança? É a pergunta que Jesus faz para nós hoje. Vamos ver o Evangelho, porque a primeira leitura de hoje do profeta Isaías, ela é apenas a porta de entrada para o Evangelho. Porque o Evangelho ele é denso, ele é bastante cheio de detalhes. O Evangelho de São Mateus diz assim. Mateus, ele sempre, quando ele coloca alguns detalhes, ele tem intenções próprias de fazer isso. Então o Evangelho começa dizendo assim: Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. Por que na região de Cesareia de Filipe? Cesareia de Filipe é o contraste da cidade santa de Jerusalém. A cidade de Jerusalém está no Monte Sião. Ali o monte ele é composto pela rocha mais antiga da terra, é chamada a Rocha de Moriá, onde foi construído o templo, onde foi o mesmo lugar que Abraão ia fazer o sacrifício do seu filho Isaque, e é o mesmo lugar onde Jesus foi sacrificado. A Rocha de Moriá, a cidade santa. Desde do nosso pai Abraão, do primeiro patriarca, na cidade santa de Jerusalém, no Monte Sião, na Judéia, sempre se adorou a um único Deus. Nunca houve adoração a outros deuses ali, naquele lugar, porque aquele lugar é santo, aquela terra é santa. No outro extremo, ao norte, lá na Galileia, está uma região bastante bonita geograficamente falando. Está ao pé da montanha do Monte Hermon, está ao pé do Monte Hermon,
É um lugar bastante bonito, tem umas nascentes, umas pequenas cachoeiras, a vegetação, a fauna, a flora é bastante exuberante, é um lugar bonito, dá para você fazer trilha, se refrescar nas piscinas naturais de água. É ali naquele lugar que nasce uma das fontes do Rio Jordão, uma das nascentes, e também abastece o Mar da Galileia, está bem próximo do Mar da Galileia. Por ser um lugar especial, todos os reis que tomaram conta de Israel, né, todos os chefes ali, escolhiam aquele lugar para fazer o seu lugar de recreação. Herodes construiu uma cidade ali. Já havia uma cidade desde a época grega, mas ele reconstruiu a cidade. Herodes morreu, veio seu filho e tomou conta do lugar. Então, naquele lugar, ele construiu a grande cidade de Cesareia de Filipe. Cesareia em homenagem ao imperador romano, César, o Grande. E aquela cidade, ela era especial, porque mesmo estando dentro do território de Israel, era uma cidade completamente pagã. Nela foi construído vários templos. Os judeus não passam nem perto daquela cidade, nem na porta da cidade eles passam. E quando passam, viram as costas, justamente porque ali é uma cidade de idólatras. O templo mais importante da cidade de Cesareia de Filipe era o templo ao deus Pan, um deus grego, né, trazido da Grécia. E ali deram a ele o nome de Panaias. Panaias era o nome do deus que eles cultuavam ali. Panaias, conta a lenda deles, que Panaias saía à noite para caçar os animais, com as ninfas tocando flauta, e todo mundo tinha pavor de Panaias. De Panaias nasceu a palavra pânico. Quando você entra em pânico, é por causa desse bendito Deus aí, que era adorado lá em Cesareia de Filipe. Jesus, ao invés de levar os apóstolos para a cidade santa de Jerusalém, onde se adora o único Deus verdadeiro, e ali ele poderia chegar lá e dizer assim: está vendo a cidade santa, linda aqui? Então, este Deus verdadeiro é o meu Pai, e eu sou filho dele, nós dois somos um só. Jesus poderia ter dito isso. Mas Jesus precisava purificar a fé dos apóstolos. Jesus leva os apóstolos justamente no meio do paganismo, onde vários deuses são cultuados, vários deuses são adorados, e é ali que ele pergunta: quem eu sou? Graças a Deus as respostas foram muito boas, né? As respostas que os apóstolos trouxeram. Um disse assim: olha, estão dizendo que você é João Batista. Outros dizem que você é Elias. João Batista é o grande profeta, né? Um pregador extraordinário, tinha acabado de morrer, Herodes tinha acabado de mandar matar João, a memória dele estava ali. Um homem que arrebanhou muito o povo de Israel, trazendo a conversão, preparando a vinda do Messias. Então, é um homem importante. O outro é Elias. Elias é o profeta mais importante de toda a história de Israel. Ele é tão importante que até hoje, quando os judeus fazem a sua ceia judaica, na noite, numa das noites, né, porque se celebra uma semana inteira de festa da Páscoa, quando é feito o jantar, eles colocam na mesa principal, o lugar mais importante da mesa, uma cadeira vazia com uma taça de vinho, esperando Elias chegar, de tão importante que é o profeta Elias. Compararam Jesus com os mais tops, né? Mas Jesus não quer saber disso. E ele pergunta mais uma vez: mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Você. Quem você acha que eu sou? E Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O Messias aqui significa a esperança de um povo durante 2-3 mil anos quase. O Messias esperado desde Abraão, desde Moisés, desde Isaac, desde Jacó, desde os grandes reis do passado, todos esperavam o Messias, o libertador. Um Messias que tinha características bastante específicas. Ele seria da família real, nasceria na cidade de Davi, ele era especial, deveria nascer no meio da realeza, mas ele era totalmente diferente.
Ele era simples, pobre, viveu a sua vida inteira em Nazaré da Galileia, seu pai era um carpinteiro, mas mesmo olhando para este homem completamente diferente da esperança de Israel, Pedro diz: tu és o Messias, és aquele que a gente esperava, eu sei que você é. Aí depois ele ainda acrescenta: o Filho do Deus vivo. E Jesus aqui elogia Pedro, né? Bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi homem que revelou isso para você, mas o meu Pai que está no céu. Foi o Pai que revelou isso ao coração de Pedro. Era necessário que Pedro compreendesse isso, entendesse quem era Jesus, porque Pedro seria o guardião da casa real. E a casa real aqui não é mais a casa de Israel, como nós vimos no profeta Isaías, onde Sobna perde o seu direito de ser mordomo da cidade. Ele tinha chaves que abria os portões e abria toda a casa real. Era Sobna que decidia quem iria falar com o rei ou não. Ele era a pessoa mais importante. Sobna perde o seu lugar e entra no seu cargo. Ele assim troca. A mesma coisa que Deus fez. Quem tinha as chaves do reino dos céus era para ter, eram os judeus. Mas os judeus perderam o direito de ter as chaves do paraíso, e agora as chaves foram dadas a Pedro. Agora é você, Pedro. E Jesus ainda faz uma fala extremamente importante, que é a base do nascimento da igreja para sempre. Isso daqui vai marcar uma profecia extraordinária. E Jesus diz assim: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar no céu será ligado, o que você desligar será desligado. A um ser humano foi dado aqui não o poder de abrir e fechar as portas de Jerusalém, mas abrir e fechar as portas do céu. Foi dado a Pedro. Uma igreja que não tem Pedro como o seu chefe não pode dizer que é a igreja de Jesus Cristo. Uma igreja que não traz esta palavra de autoridade e esta profecia que Jesus diz aqui: as portas do inferno nunca poderá vencê-la. E quando ele diz vencê-la, significa que ela vai passar todos os tempos da sua existência numa luta, numa batalha. Você só vence uma coisa se você estiver lutando com esta coisa. E a mesma coisa que acontece com a igreja. Ela está em luta constante, em luta para sempre, em luta eterna. Mas Jesus permanecerá com ela e a gente precisa confiar nisso. Mas tem um segredinho aqui no Evangelho que é importante a gente saber. Jesus disse assim: eu darei no futuro, eu te darei as chaves. Então quer dizer que não é uma só chave, são duas chaves. Quando os brasões do Vaticano são feitos, foi feito, eles fizeram justamente isso. Colocaram duas chaves cruzadas, uma chave de ouro e uma chave de prata. Aqui na Catedral de Cuiabá, porque é uma basílica papal, também o brasão da catedral é uma umbrella com as cores do Vaticano e as duas chaves de Pedro, a chave de ouro e a chave de prata. Santo Tomás de Aquino diz que essas duas chaves elas significam a palavra de Deus e os sacramentos que a igreja dá. E são estas duas coisas que abrem as portas do céu. Mas se estas chaves foram dadas a Pedro, estas mesmas chaves em cópias menores foram dadas a cada um de nós. E cada um de nós precisa lutar para abrir as portas do paraíso. E para abrir as portas do céu é necessário usar estas duas chaves: a palavra de Deus e os sacramentos. E todo mundo vai ter que fazer isso. Todo mundo vai ter que lutar, e Jesus deixa isso bem claro. As portas do céu, a porta do céu é uma porta estreita. Para entrar no céu você tem que lutar, você tem que ralar. Não está garantido para ninguém a salvação. Jesus abriu o céu com a sua cruz. Foi na cruz que ele nos deu as chaves. Da cruz, do peito aberto de Jesus, jorra sangue e água. Ele nos deu as chaves, mas você vai ter que lutar para fazer este céu se abrir. Se você não parar para escutar Deus,
E se você não lutar pelos sacramentos, você vai perder o céu. Se você não lutar para se manter fiel ao seu batismo, lutar para se manter fiel aos sacramentos que você fez, né? Quando a gente olha assim para os sacramentos, a gente vê assim, a banalização que as pessoas fazem com as coisas sagradas, com as coisas santas. Vou dar uns exemplos aqui bem besta, só para você não esquecer. Quando nós vamos batizar uma criança na igreja, o povo traz a criancinha toda enfeitada, toda emperiquitada. Eles não estão nem preocupados com a esposa. O sacramento do casamento, me perdoe falar isso, que eu sei que é feio, mas é quase que uma palhaçada. As mulheres entram na igreja quase nuas, uns vestidões da cintura para baixo, às vezes é longo, mas o resto tudo nu. As madrinhas, elas entram aqui como se estivesse entrando num desfile de carnaval, uma coisa assim pavorosa, isso sem falar a noiva também. E quando chega aqui, o importante é o cerimonial que atrapalha, que atrasa, que não sei o que, não tem que ser assim, tem que ser assado, e vai para lá, e vem para cá, e é aquela novela, e é um estresse. Não tem padre que não se estresse com casamento, porque é uma coisa terrível. Porque você percebe claramente que eles não têm noção do sacramento que eles estão fazendo. E acontece de que você vai chegar perto do noivo, às vezes, e repete as palavras, e você sente o bafo de cachaça do bendito. Como é que você vai celebrar um sacramento cheio de pinga? Tá falando assim esculhambado, desculpa, perdão, mas é verdade. E às vezes não honra o casamento que recebeu. Casou aqui, né? Já aconteceu aqui na minha paróquia, com esse tempo que eu estou aqui. Eu tenho 3 anos que estou aqui nessa paróquia, já fiz casamento aqui. Não foi 1 ano, os benditos apareceram lá na secretaria da igreja, pedindo: padre, eu quero fazer a nulidade do meu matrimônio, porque não deu certo. Você sabe o que aqui manda a igreja de Deus? Se o seu casamento não deu certo, você deveria viver o celibato para o resto da sua vida. É o que manda a igreja. Não, mas eu quero fazer a nulidade porque não deu certo. Eu tenho direito a ser feliz. Ninguém tem o direito a ser feliz. Ninguém tem o direito a ir para o céu. E para o céu você tem que ralar. Você acha que é fácil também para um padre que veio aqui, prometeu celibato, prometeu castidade, prometeu obediência, prometeu uma série de coisas, e depois ter que enfrentar na sua vida todas as cruzes, toda a solidão, todo o medo, todo o cansaço, todo o desgaste, toda a humilhação e todas as coisas que nós passamos? É porque eu não posso contar metade da minha vida para você. Mas não é fácil. E não é fácil para ninguém. As chaves que foram dadas por Jesus a Pedro e são dadas a nós, é para você ser homem e honrar. E é para todo mundo isso, não é só para alguns. É para todos. Você faz parte da Santa Igreja de Deus, então é assim que é. Calma. Tem alguém que nos ensinou como entrar no céu de uma forma fácil. E é assim. Carlos Acutis, já ouviu falar nele? Um menino italiano que morreu em 2006, com 13, 14 anos. Um menino especial. Desde quando ele estava ainda no ventre da mãe, a mãe já sabia que ele seria um menino especial. Ele nasceu de uma forma, viveu uma vida cristã, desde pequenininho, aprendeu a rezar, amava Jesus, amava a Virgem Maria, e um belo dia ele descobriu, ainda criança, que a Eucaristia era a sua autoestrada para o céu. Ele iria para o céu porque ele se decidiu ir para o céu. Carlos Acutis, um menininho lá de 8, 9 anos, todo santo dia ele rezava o rosário. E ele deu então, quais são os passos que você deve fazer para ir para o céu? Ele morreu com 14 anos, descobriu, passou mal, foi ao hospital, fez uns exames, descobriu que estava com leucemia. Essa leucemia matou ele assim, em menos de 30 dias, uma coisa assim bem rapidinho, né? Mas quando ele descobre o diagnóstico da leucemia, ele diz: eu vou morrer e eu vou para o céu. E por que ele tinha certeza que ele ia para o céu?
porque ele fazia alguns passos todos os dias na sua vida. Ele participava da missa todo dia, dava um jeito de ir à missa. Ia no domingo, ia na segunda, ia na terça, ia na quarta, ia na quinta, todo dia ele dava um jeito de ir para a missa, porque ele dizia que a Eucaristia era a coisa mais importante da vida dele. Todo santo dia ele rezava o rosário, os 3 mistérios, mistérios gozosos, gloriosos e dolorosos. Todos os dias ele rezava e tinha uma devoção especial à Virgem Maria. Todos os dias ele lia um trecho da Bíblia e meditava um pedaço da Santa Palavra de Deus. E ele oferecia todos os pequenos sacrifícios do seu dia a dia. Qualquer coisa que acontecesse com ele, ele oferecia para Jesus. Foi na escola, não aconteceu alguma contrariedade, que ele saiu chateado de lá, ele parava um pouquinho e dizia: Senhor, eu ofereço ao Senhor esse meu pequeno sacrifício. E oferecia cada dia. Para a gente ir para o céu, é o mínimo que nós devemos fazer. Viver a Eucaristia. E uma outra coisa que ele fazia, ele ia à igreja todos os dias e fazia adoração ao Santíssimo Sacramento. A coisa mais importante de Carlos Acutis era a adoração ao Santíssimo Sacramento. Um dia os pais disseram: Carlos, você não quer ir com a gente na Terra Santa para você conhecer os lugares santos, conhecer onde Jesus viveu? Ele falou: não, eu não quero, porque todos os dias eu encontro ele no altar da minha igreja, eu não preciso ir lá. Ele queria ir nos lugares onde aconteceram milagres eucarísticos. Ele fez uma coletânea e tem até o site dele na internet. Ele gostava muito, era muito ligado com a internet e montou lá todos os milagres eucarísticos que ele pôde visitar. Mas nunca quis ir à Terra Santa. E por que Carlos Acutis é santo? E ele disse para a mãe, mamãe, eu vou te levar para o céu. E levou, uma vida de sacrifício. Agora, você acha que você vai entrar no céu de qualquer jeito? Sem rezar? Sem respeitar o Senhor? Eu vejo com tanta tristeza aqui na igreja, eu fico olhando, as pessoas entram na igreja conversando, batendo papo, como se estivesse ali na feira, na praça. Sendo que a igreja é onde está o Senhor, é onde está Cristo. Não tem respeito pelo seu corpo, transformou o seu corpo num quadro negro e já fez todo tipo de tatuagem que você pensar. Suas orelhas não têm mais lugar para fazer buraco. Não respeita o corpo em todos os aspectos, não respeita a igreja, não respeita os sacramentos, não respeita a palavra de Deus, não ama a igreja, fala mal da igreja, denigre, fala piada, conta um monte de besteira, conta um monte de coisa, e depois o bonitinho quer entrar no céu. Sabe quando você vai entrar no céu? Quando Jesus te perguntar: quem eu sou para você? E você puder responder com toda a verdade do seu coração: Jesus, para mim, você é tudo. Só aqui a gente pode entrar.